2 Timóteo, e aí no verso 16, eu queria só reforçar aqui o que o texto nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, você vai dizer assim, mas quem escreveu não foram os apóstolos, foram vários? Não, mas sim, mas a inspiração veio de Deus, o agir foi de Deus na vida de cada um desses homens santos, como a palavra de Deus nos ensina. E ela tem uma função que é muito interessante, que muitas vezes a gente não para pensar que a nossa regra de fé e prática, não é? Mas ela também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que vocês tenham uma ideia, na época de Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e as escolas, as pessoas, os alemães na época, né, depois da Reforma, eles foram alfabetizados lendo a Bíblia. Eles foram alfabetizados simplesmente lendo a Bíblia. Então, não era pegar um livro qualquer, mas foram alfabetizados com a Bíblia. Vamos orar então. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade diante do que a gente vai expor, você pode fazer também, tá? Aqui não estamos em uma pregação, mas mais uma palestra, uma exposição sobre a Bíblia, tá bom? Ou alguma coisa de uns 5 pontos que a gente vai falar aqui. Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te pedir por nós, na ministração do ensino da Tua Palavra, e te pedir também, ó Deus, por aqueles que aqui estão, te pedimos que o Senhor possa ser com cada um de nós. Nos ajude, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma parte de uma palestra, de um estudo, na verdade, que a gente deu, que é sobre cristão reformado, não é? Nós somos uma igreja reformada, né? E isso quer dizer, e o que é, né? Como até o próprio vai dizer, o que significa ser reformado, não é verdade? Não, eu sou presbiteriano, reformado, etc. Então, muitas vezes a gente fica pensando, mas o que tem a ver com isso, comigo? É simplesmente que você e eu vamos simplesmente decorar a Bíblia ou conhecer os dogmas, os ensinos da Bíblia, ou decorar catecismo, decorar a confissão de fé. Mas o que mais, né? Na prática, se você ler os catecismos, você vai ver que existe uma prática, não somente uma doutrina, né? Então, o que é que o tal mandamento exige, o que é que o tal mandamento condena. Então, há uma exigência prática, na verdade. Então, vamos lá. Os pilares que nós conhecemos da reforma foram os 5 pontos, né? Que estão ali: soli Deo glória, soli fide, sola fide, só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a graça e só a Deus glória, né? Mas nós vamos falar hoje sobre, o que a gente vai falar hoje é sobre a Escritura. Então, o que é a Escritura, como é que ela deu essa importância? Por que é necessário? Por que a igreja, e uma das coisas que você vai perceber, porque a Escritura é tão somente atacada. Por exemplo, você pode ver que a palavra de Deus é atacada. Desde o jardim do Éden, quando Deus dá uma palavra para Adão e Eva, Satanás distorce a palavra que Deus disse. Então você vai vendo que não é à toa que a palavra de Deus é distorcida, e até que ponto Satanás também não está nessa artimanha para justamente questionar do que Deus disse, né? Então, eu não duvido de que toda ação que tente distorcer a palavra de Deus não tenha um agir de Satanás, na verdade, para que o homem não conheça Deus.
do que somente pela Escritura, já que ela mesma diz que ela é útil para as utilidades que ela apresenta aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2 Timóteo 3,16. Né? Ok? Então, a partir do século XVI, o protestantismo, é bom lembrar que reformado foi um termo que apareceu depois, mas antes era protestante. Então, os seguidores de Lutero eram chamados de protestantes, porque eles estavam protestando contra os ensinos da Igreja Católica. Então, eles eram chamados de protestantes, né? Então, ele fala assim, que a sua visão da Bíblia tem passado por uma evolução em sua identidade. Movimentos como o iluminismo, liberalismo e, mais recentemente, o pós-modernismo. Pronto. Esses movimentos, esse iluminismo foi que surgiu no período da Reforma, depois, que dava ênfase à razão, ao existencialismo, essas coisas que talvez... mas a ideia era o quê? Deixa eu dizer para vocês. A ideia era assim: a fé não serve mais. E você só vale o que é racional. É nesse tempo que vai se questionar a respeito de milagres, até da pessoa do próprio Jesus, se ele realmente ressuscitou, se Jesus ressurgiu. Então você vê que tinha que ser um retorno à Escritura, né? E hoje a gente vê que há uma rejeição muito grande sobre se a Bíblia é a palavra de Deus, né? Você pode ver no Instagram artistas dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia, ou nós temos que trocar algumas palavras, ou preconceito disso, daquilo, quando não se respeita o contexto, na verdade o contexto histórico e cultural que a Bíblia foi escrita. Bom? Vamos lá. Outra coisa, uma das coisas que a gente entende de que a questão de só a Escritura é que ela reconhece a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, mas ela reconhece outras autoridades que são importantes para o cristão, né? Mas a Bíblia, ela é a autoridade final. Por exemplo, o pastor pode pregar aqui, dar uma palavra para você, alguém pode ensinar, dizer alguma coisa, mas ela só pode ter autoridade se estiver fundamentado na Bíblia. Ninguém pode falar na igreja, né, para a igreja, ou ensinar para a igreja, se não estiver fundamentado na palavra de Deus. Então, você e eu precisamos conhecer. Por isso da importância, né, porque ela é a autoridade que rege. Na nossa igreja presbiteriana, todo mundo sabe que você deve ter lá na Constituição que toda autoridade ela só é respeitada se ela falar baseado na Escritura. Se o pastor, se o conselho, se qualquer pessoa superior que você pense chegar na igreja e disser alguma coisa, mas não tem base escriturística, não tem base na palavra de Deus, você pode rejeitá-la, na verdade. Então essa é que é a nossa autoridade. Então a Bíblia, ela é importante para a vida da igreja porque é ela que governa as orientações, não é? Então, para isso, eu preciso conhecer a Escritura. Não é somente, estou falando eu, o pastor da igreja, mas todo crente deveria conhecer a Escritura. Todo crente devia estudar a Escritura, né? Não olhar... É claro que nós temos bons pregadores no YouTube, mas, né, olhar o texto, aprender a ler o texto, a olhar a Escritura, a ler, a aprender mesmo, porque ela é a nossa regra, é conhecer, né? É claro que você vai dizer assim, mas para conhecer eu precisava de um livro de geografia, um livro de contexto histórico, ou um livro para aprender grego, hebraico. Não. Basta você conhecer os textos bíblicos. Claro, se você tiver alguma dúvida em alguma coisa, tem sempre, o pastor está nessa função de ensinar
o que a palavra de Deus diz, né? Mas ela será sempre autoridade. Outra coisa interessante, em segundo lugar, ela é nossa autoridade suficiente. Ela oferece toda a verdade, né, de que necessitam para que sejam salvos. O que eu necessito para ser salvo? A primeira coisa que eu necessito para ser salvo é reconhecer que eu sou pecador. Se você não reconhece que é um pecador, né, e a Bíblia vai dizer que o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram. Então a Bíblia vai dizer para mim e para você que todos são pecadores. Não existe ninguém melhor, não é? Não, todos somos pecadores. Sim, mas e aí? Eu sou pecador, não é verdade? Mas o que eu necessito como pecador? Eu necessito de um perdão, e esse perdão, eu necessito de alguém me perdoe, mas que eu reconheça que eu mesmo não posso salvar a mim mesmo. Eu tenho que, isso a Bíblia vai ensinar direitinho para nós. Ele vai ensinar, você é um pecador, você não pode salvar a si mesmo, né? E para isso, Deus providenciou um Salvador, Deus te deu a salvação, Deus, o Pai, vai providenciar por meio do Filho o Espírito Santo, e Deus vai te dar a salvação eterna. E isso tudo a gente tem na Escritura, que você pode ver lá. Mas eu e você precisamos entender. Se a igreja em si não entende isso, não conhece isso, ela vai ser enganada facilmente. Por quê? Porque alguém pode achar que você, se fizer isso, ganha o céu, se fizer aquilo, se você der uma oferta, um dinheiro grande, você vai ter salvação, se você subir de joelho em tal lugar, tudo aquilo que Lutero teve no problema, na história, aí hoje em dia tem algumas coisas parecidas, né? Na verdade, se você não fizer isso, se não fizer aquilo, então, mas a Bíblia não diz, porque a salvação já foi concluída em Cristo Jesus. Eu preciso conhecer a Escritura. Ok? Alguma pergunta? Muito bem. Só o Noah que vai perguntar. Noah? Vamos lá. Terceiro ponto interessante a Escritura, ela é a palavra inspirada de Deus. Ela é uma autoridade inerrante. Aí você vai dizer assim, pastor, você tem quantas versões de Bíblia nós temos? Você tem uma corrigida, você tem uma nova atualizada, você tem uma NVT, você tem uma NVI, você tem nova linguagem de hoje, você tem linguagem brasileira. Todas essas Bíblias você vai encontrar palavras diferentes. Isso não quer dizer que aquilo foi erro. Não, aquilo são variações gramaticais ou de língua, de linguagem, na verdade de termos, sinônimos para melhorar a compreensão. Quando ela fala de inerrância, e aí compartilhar com vocês, a gente vai olhar os textos bíblicos, há textos quando a gente tem os textos do Novo Testamento, você não tem o que nós chamamos de autógrafos. O que é autógrafos? Você não tem um texto que Paulo escreveu diretamente. O que nós temos é vários e muitos manuscritos do Novo Testamento, dos escritos de Paulo, dos Evangelhos.
né? Eles se completam, eles mudam alguns termos, porque naquela época havia o pessoal que reescrevia, né? Então, mas o erro não está na questão da grafia. A questão inerrante diz respeito ao que a Bíblia diz é verdade, porque ela é a palavra de Deus. Se Jesus disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Se ele diz que estarei convosco até a consumação dos séculos, ele vai estar conosco. E a consumação dos séculos é a eternidade. E se Deus diz, Deus vai fazer. Ele já começa, Deus já começa dizendo que o que ele diz, ele faz, ele já começa em Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis é Deus dizendo e acontecendo. Deus dizendo e acontecendo. Porque a primeira coisa que vai ficar claro de toda a Bíblia que ela vai dizer para nós é assim: quando Deus disser algo, Deus vai fazer algo. Aquilo que Deus não disse, Deus não vai fazer. Por isso que a autoridade está justamente nisso. Deus dizer alguma coisa para você que realmente Deus disse. E tem mais, Deus, o Senhor sempre faz alguma coisa, sempre manda você fazer alguma coisa que Ele já fez antes. Quer ver um exemplo? Quando Deus manda que você ame o seu inimigo, Deus já fez isso. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós éramos inimigos. Lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dizer que a barreira da inimizade foi derrubada. Então, quando o Senhor manda fazer, é porque Ele já fez antes, mas não fez. Ele fez por mim e por você. Na verdade. Porque nós éramos inimigos de Deus e Deus entregou seu Filho para morrer por nós. Verdade, ok? Então, ela é a autoridade final suficiente porque é a palavra de Deus. Lutero, todo mundo sabe que ele estava se opondo ao ensino porque um vendedor de indulgência, e todo mundo fazia como se chama peregrinação, né? Ia até Roma ou ia até Jerusalém, tinha muito disso, a Terra Santa. Na época de Lutero tinha até chamado pedaços da cruz, tinha espinho da coroa de Cristo você recebia, até ossos de homens ditos como santos existia. E todo mundo que quisesse garantir a salvação ou o céu tinha que pagar. Aí você botava uma moedinha ou alguma coisa, dava e ficava para a igreja. Essa indulgência as pessoas compravam, e até para o seu pai, para sua mãe que morreu, para o seu tio, para o seu filho, para garantir o lugar no céu. E com esse dinheiro que a gente tem hoje, foi onde construiu aquela Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Aquilo tudo lá veio sendo construído com o dinheiro de indulgência na época, muita coisa, né? Então, Lutero, ele se opôs muito a isso, né? É claro que Lutero não estava pensando em dividir a igreja ou sair da igreja. Lutero queria uma reforma dentro da igreja de Cristo, né? Da igreja católica, apostólica, só que ela se tornou romana. Essa é uma outra história diferente, porque essa autoridade que ela começa a exercer começa quando Constantino se torna imperador,
E ele reconhece o cristianismo. Então o bispo de Roma, ele começa a dizer se o rei está em Roma, e o bispo de Roma também deve parecer com o rei. E aí vem a mitra, a coroa, a cadeira. Você pode ver que os papas têm tudo isso, né? Igual como um rei. Então foi a partir daí. E aí muita gente entrava na igreja na época, porque todo mundo queria ter o favor do rei, porque o rei, né, ia ser agraciado, essas coisas todas. Mas muita coisa entrou e muita gente não se converteu, era apenas interesse de fazer. Né? Não é estranho hoje em dia de você ver por aí que muita gente se diz ser crente ou frequenta uma igreja e você vê todo distorcido os ensinos e a prática sobre a Escritura que a gente vê nos dias atuais também. Então precisa-se retornar à Escritura e começar a estudá-la como palavra de Deus. E aí foi por isso que Lutero surgiu a reforma. Ele não queria fazer, mas havia já um confronto entre o Sacro Império Germânico e também a Igreja, e aí eles aproveitaram. Era uma forma acadêmica de discussão. Ele botou a tese e vamos discutir. Só que o clima político também já não estava bem. E aí todo mundo pegou. Nessa época já havia se criado a imprensa com Gutenberg. E aí foi impresso e espalhou. E muita gente abraçou e deu tudo na providência e propósito de Deus para que a igreja voltasse à Escritura. É bom lembrar disso. É que a igreja voltasse à Escritura. Foi um retorno à Escritura que a reforma provocou, na verdade. E aí a gente tem essa palavra, né, de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, logo antes desse texto: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância, né? Lembra que Paulo vai destacar que isso aqui ele aprendeu com quem? Com a sua mãe e com a sua avó, né? Possivelmente o pai dele era grego, e vocês sabem que o judeu, na época, eles se espalharam e alguns casaram, né? Mas outros chamaram. Quando fala a Escritura aqui para nós, esse termo Escritura é mais referente ao Antigo Testamento, né? Mas onde tem a base e que justamente a partir de Cristo, com a interpretação em Cristo, aí você vai ter toda a palavra de Deus que vai ser a continuação do Novo Testamento. Não pense que a Escritura são duas partes. Infelizmente a gente tem a gente coloca Antigo Testamento e Novo Testamento, mas ela é interligada se você ler Gênesis, você vai ver que temos lá a criação, Deus criando. Quando você vai ler Apocalipse, o final do livro é Deus recriando, refazendo toda a terra naquele instante. Então a Escritura ela fecha igualzinho do começo ao fim. Se você lê-la, você vai perceber isso, né? Então ele tem aí, por quê? A fim de que uma coisa que o que vocês observam, o que a gente observa nesse texto? Que ele diz que toda a Escritura é útil para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que? Qual é o propósito, né? E observe uma coisa, que essa palavra só serve para quem? Essa palavra só serve, ela vai ser útil se você for servo. Ele diz, a fim de que o servo de Deus,
A primeira coisa que a gente observa é que ela tem um propósito, mas ela está direcionada. Não é assim qualquer pessoa que lê a Escritura e vai entendê-la, que ela está te corrigindo, te repreendendo, te educando, não é? Te ensinando. Eu preciso ser servo. Por quê? Porque só assim eu obedeço. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, mas só vai obedecer quem é servo. Na verdade. Tem uma coisa interessante, eu queria que você abrisse lá na sua Bíblia, no Salmo de número 19. O Salmo de número 19, ele começa falando sobre a criação e depois sobre a lei de Deus. Duas coisas perfeitas que Deus fez. Porque ele vai começar, justamente, quando ele vai começar, ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita. Então, ele fala da criação, os céus proclamam a glória de Deus, firmamento, tal. E aí, no verso 7, ele começa, a lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma, o testemunho que vai referir-se à lei do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos que estão na lei do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e elimina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilados falsos. Aí você fica aqui, né? Tudo isso ele está falando da lei. A lei do Senhor é testemunho do Senhor, é preceito do Senhor, é mandamento do Senhor, é temor do Senhor, é juízo do Senhor. E eles são mais desejados. Você gostaria de ter um livro ou uma palavra que está sempre te exortando para você não fazer aquilo que você quer e você se submeter a essa palavra? É por isso que logo depois, observe a palavra que Paulo vai usar em Timóteo. Ele diz assim, além disso, por eles se admoesta o teu servo. Eu só consigo olhar para a lei de Deus e olhar que ela é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria, se eu for servo. Porque ele vai dizer assim, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Como é que eu vou absorver, como é que eu vou entender as minhas faltas, os meus pecados? Se eu olhar para a lei do Senhor, ela vai dizer para mim o que é pecado, ela vai dizer o que Deus não aprova, ela vai dizer o que Deus não aceita. Mas para isso eu preciso ser servo. É a mesma coisa que Paulo fala aqui para Timóteo. Então eu deixo esse momento agora, se você estiver diante do que a gente viu, o quanto que é importante, né, a gente ler a Escritura como palavra de Deus. Agora eu quero que você faça alguma pergunta. Agora, então tá, então eu vou fazer uma pergunta, já que ninguém quer fazer pergunta. Ok? Vamos lá então. Quando você começa a ler a Bíblia, quem vai responder? Quando você começa
a ler a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai buscar na Bíblia o quê? O que você quer quando você quer ler a Bíblia? Oi? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento da palavra de Deus te leva aonde? Ou para onde? Tem uma coisa que Calvino diz nas suas Institutas, quando ele fala do conhecimento de Deus, ele fala: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. A Bíblia, ela é interessante porque ela ensina a respeito de Deus. Você vai conhecer Deus. Você quer conhecer Deus, né? Como é que a gente conhece Deus? A gente conhece Deus se a gente conhecer quem? Quem a gente conhecer? Cristo. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Não é verdade? Então, se eu conhecer a Cristo, eu vou conhecer o Pai. Mas eu preciso conhecer a Cristo. Vamos lá então. Outra pergunta da nossa Bíblia. Quando a gente lê lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quem aparece falando na sarça? O anjo do Senhor. E o que mais? Ele vai dizer que mais que isso, né? Ele vai entender que ali o Senhor está falando com ele, correto? Ele viu Deus. A palavra de Deus é interessante porque, e voltando a ela, a palavra de Deus vai dizer que quem foi a única pessoa que viu o Pai? Foi Cristo. Ninguém viu o Pai senão Cristo. Se você volta para o Antigo Testamento, você vai ver que, por exemplo, Enoque andava com quem? Com quem? Com Deus. Enoque andava com Deus? Mas o que a Bíblia diz? Que ninguém, quando a gente tem, é claro, quando você tem a Bíblia toda, aí hoje nós temos, né? Mas a Bíblia lá na frente vai dizer assim: ninguém viu o Pai senão o Filho. Quem estava andando com Enoque? Se eu ler a Escritura, eu vou saber que era Jesus que andava. Só que ele ainda não tinha sido revelado. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, a gente tem uma coisa bem interessante, que é a criação, não é? Quem estava na criação? Pergunta de escola dominical, vamos lá. Quem estava na criação? Lá em Gênesis você vai lendo o livro de Gênesis. Começa como? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, correto? Aí quando você vai ler lá no capítulo 1, versículo 26, vai dizer que Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos é quem? Pai e Filho. O Pai e o Filho? E o Espírito? Mas no texto não tem o Filho. Só tem o Deus Pai, que a gente vai entender, mais uma vez, a gente vai entender que o Pai ali, Deus, o Pai está agindo, por causa da Escritura. Não é verdade?
Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, esse bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o próprio Jesus vai dizer na oração do Pai nosso. Então o Pai dele é nosso também. Nós sabemos que Jesus estava lá na Escritura, em Gênesis 1, porque a gente tem João capítulo 1. O que diz João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Jesus. Então, por isso que quando a gente lê a Escritura, ela tem uma que nós chamamos de, o que se chama de revelação progressiva. Ou seja, há um detalhe ali que vai ser explicado toda nela. E aí você segue o que nós chamamos de teologia bíblica. Aí você segue e ela vai te revelar. Quer ver uma coisa? Quando Deus fez Adão e falou que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, correto? Se ele comesse, aconteceria o quê? Ele iria o quê? Morrer? Mas Adão sabia o que era morrer? Adão acabou de nascer, gente. Ele morreu? Então a morte tem outro significado, não tem? Ou então tem mais de uma morte. Mas quando você vai ler toda a Bíblia, ela vai dizer, você poderia fazer vamos fazer uma teologia da morte, teologia bíblica da morte, vamos dizer assim, né? Mas você vai ver que ela vai progressivamente mostrando o que é morte. Porque a primeira coisa é que o que é morte? Adão e Eva são afastados da presença de Deus. Em consequência dessa distância do homem de Deus, ele começa a viver a sua própria vida, que leva aonde? À morte. E depois, lá no final do livro de Gênesis, você vai entender que existem duas mortes. Não é verdade? Então você tem, mas isso eu preciso olhar toda a Escritura. Por isso que às vezes as pessoas cometem muitos erros, porque eles não olham o contexto que está sendo escrito e o que toda a Escritura vai dizer sobre aquele assunto. Para isso. Por isso que a igreja, a importância que a igreja tem de aprender a Escritura. Porque a resposta está nela. Você quer saber quem é o homem? Lê a Escritura. Lê a Escritura. Quer conhecer a Deus? Você vai ler a Escritura, você vai saber. E o que Deus quer de nós. E não é simplesmente não, né? Não é coisa tão fácil. Mas como eu disse, quando Deus manda nós fazermos, é porque Ele já fez antes. Um texto bem claro para mim, para você, que você vai entender, quando Ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Ele amou? Ele morreu por nós. O Evangelho não é essa coisinha fácil aí, não. Exige que seja o quê? Servo. Se você não é servo, se você não se torna servo, e servo é escravo mesmo, é alguém dependente do seu Senhor. Mas é claro que a linguagem de servo aqui não é aquela que nós temos na nossa cultura histórica brasileira, né? Aquele escravo acorrentado. Não, esse escravo era aquele que foi liberto, mas queria continuar servindo ao seu Senhor. Ele estava por vontade ali. E estava muito bem. E alegre servindo ao seu Senhor. Então que a gente, meus irmãos, que nós possamos entender claramente
a importância de conhecer a Escritura. Mais alguma pergunta? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nós, ó Pai, possamos ouvi-la, lê-la, colocar-se, ó Deus, na dependência da Tua palavra. E nos ajude, Senhor Deus, porque nós não temos a capacidade de obedecer totalmente. Por isso que o Senhor nos manda o Teu Espírito, que habita em nós, para que ouçamos os mandamentos, aprendamos do amor de Cristo e dos seus ensinos e vivamos uma vida que agrade ao Senhor, para a glória do Senhor. E assim nos tornamos servos do Deus vivo, e pela Escritura nós somos instruídos e orientados. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.